Bom, esse conjunto aqui, então, vai passar mais alguns dos metais não ferrosos. A gente vai estudar aqui o níquel, o magnésio, o titânio, estanho e o chumbo. Então, começando com o níquel. O níquel tem um ponto de fusão de 1452 graus, mais ou menos, varia um pouco dependendo da pureza dele. É um material bastante versátil. Ele é amplamente usado para fazer ligas do aço inoxidável, né, que a gente já estudou aqui na aula de metais ferrosos. E essas ligas de níquel elas custam geralmente bem caro, em torno de 20 a 100 vezes mais caro que o próprio aço inoxidável. Então faz com que limita um pouco o uso do níquel, né? Então ele é muito usado ou para fazer aço inoxidável ou para fazer o processo de niquelagem mesmo, o banho de níquel. Então tem muitas ferramentas ali de aço comum que compensa tu dar um banho de níquel ao invés de transformar em aço inoxidável. Nós vamos passar um videozinho aqui que vai falar um pouquinho sobre o níquel. Sejam bem-vindos ao canal Um Dia no Universo. Eu sou o Murilo e está começando mais um Momento Periódico, e o elemento dessa semana é o níquel. O níquel é o elemento de número atômico 28. É um metal de transição e tem 2 elétrons na camada de valência. Pode se apresentar nos estados de oxidação 1+, 2+, e 3+, sendo o mais comum o 2+. O níquel é o 23º elemento mais abundante na crosta terrestre, representando cerca de 80 partes por milhão dela. É encontrado em diversos minerais, sendo os principais a garnierita, a millerita e a pentlandita. Além disso, o níquel é comumente encontrado em meteoritos ferrosos e está presente em grande quantidade no núcleo da Terra, que é majoritariamente composto de ferro e níquel. São encontrados na natureza 6 isótopos de níquel, que apresentam massa entre 58 e 64. O mais comum é o níquel 58, representando 68,08% de todo o níquel, seguido do 60, do 62, do 61 e do 64. Por fim, o níquel 59 é radioativo e é encontrado apenas em traços. Os compostos de níquel mais comuns são óxido, hidróxido, sulfeto, sulfato, carbonato, nitrato, fluoreto, cloreto e inúmeros compostos de coordenação. O níquel é extremamente resistente à corrosão. Essa característica, aliada com sua alta resistência mecânica em altas temperaturas, permite que suas ligas sejam aplicadas na indústria aeronáutica, na indústria petrolífera, na indústria naval, na indústria química e até em instrumentos musicais, como em pistões e válvulas para instrumentos de alta qualidade e até em cordas para guitarras e contrabaixos elétricos. O níquel também é um importantíssimo elemento de liga para outros metais, como o ferro, o cobre, o cromo, o alumínio, o titânio, o chumbo, o cobalto, a prata e o ouro. Cerca de 68% de todo o níquel produzido no mundo se destina à produção de aço inoxidável. Algumas das mais importantes ligas magnéticas contêm níquel. Baterias recarregáveis de níquel-cádmio e hidreto metálico de níquel são vastamente utilizadas em inúmeras aplicações, embora estejam sendo cada vez mais substituídas por baterias de íons de lítio. Devido à sua alta resistência à corrosão e sua maleabilidade, o níquel já foi muito utilizado na cunhagem de moedas em diversos países. No Canadá, até o ano 2000 eram produzidas moedas de níquel com pureza de 99,9%. Isso remonta do início do século XX, quando o Canadá era o maior produtor de níquel do mundo. Hoje em dia, a maioria dos países deixaram de produzir moedas de níquel puro, mas apesar disso, o níquel ainda está presente em muitas moedas ao redor do mundo, em ligas de cobre, alumínio e zinco, além dos aços inoxidáveis. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, avalie e não deixe de me contar o que achou nos comentários. Para acompanhar os próximos vídeos do canal, inscreva-se e, claro, se quiser ajudar na divulgação dessa série, compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo Momento Periódico. Então, complementando um pouco o vídeo. O níquel é bastante usado sob sua forma pura para proteção, como eu falei, tinha comentado antes, né, para
para fazer um banho de níquel nos produtos, aplicado principalmente em ligas ferrosas e algumas não ferrosas no setor industrial, usado em material bélico, em moedas, aeronaves, na construção civil. O sulfato de níquel ele presta a chamada galvanoplastia, né, que é o banho de sais em níquel, onde tem a niquelagem, que é então o uso principal, além do uso em aços inoxidáveis. Vamos falar agora um pouquinho do magnésio. O magnésio ele se destaca pela leveza dele, mais ou menos a densidade dele é 1/5 da densidade do ferro. O ponto de fusão dele também é bem baixo, 651 graus, só que ele se oxida com facilidade. A maior utilização dele é como elemento de liga no alumínio e também na fabricação do ferro fundido nodular. Ele possui características baixa densidade, alta resistência, dureza em baixas temperaturas e elevada resistência à corrosão. As ligas de magnésio são usadas em fundições de peças estruturais e é um material com uso bastante crescente na indústria automobilística e também em equipamentos eletroeletrônicos, como está mostrando aqui em alguns computadores e celulares. Nisso, né, a gente tem duas linhas basicamente para usar. Nós temos os computadores celulares que usam os polímeros, né, que é um material que a gente vai estudar em materiais 2. E tem, geralmente, com preço mais elevado, nós temos aqueles que têm, então, ou de alumínio ou de magnésio. O magnésio, geralmente, é preferível justamente pela questão da leveza, né? Então, as ligas do magnésio puro, praticamente é impossível de usar, né? Mas as ligas deles vão possuir boas características de resistência mecânica, baixa densidade, como já tinha falado. Propriedades dão ao magnésio uma vasta utilização em aplicações estruturais. Também possui uma condutibilidade elétrica e térmica muito boa e absorve vibrações elétricas. As ligas de magnésio são classificadas geralmente pela STM, mas o sistema mais usado agora, modernamente, como eu já tinha falado isso lá nos aços, é o NS, né, que a gente já tinha comentado sobre isso na aula de metais ferrosos. Então ele reserva as designações de M10001 até M19999 para as ligas de magnésio. Então aqui tem um exemplo de como é que funciona o sistema da STM, né, que parte dele então foi copiado pelo UNS. Então você tem as letras, né? A de alumínio, B de bismuto, C cobre, o D é do cádmio, E terras raras, E ferro, G magnésio, H tório, K zircônio, L lítio, R cromo, Q prata, P chumbo, N níquel, M manganês, S silício, T estanho, W ítrio, Y antimônio e o Z de zinco. A segunda parte vai indicar a quantidade dos dois principais elementos da liga, que é o que mais importa, digamos assim, por uma primeira escolha. Que é a terceira parte, então, tem as letras A, B, C, D, E e X1. A X1 é uma liga não registrada, por exemplo, destinada geralmente a materiais que estão em processo de testes e não estão plenamente comercializados. E a quarta parte, condição de tratamento térmico ou mecânico. Então vem o F, que é não tratado, O recozido, depois vem levemente encruado, né? Enfim, aí vai passando todos os tratamentos térmicos. Isso é mais para conhecimento geral mesmo, né? Se precisar mesmo, o ideal é pegar uma tabela completa na internet e procurar uma designação mais apropriada, mais completa. Então, vamos dar exemplo, essa liga que tem ali, a Z91A76, por exemplo. O AZ vai significar que o alumínio e o zinco são os dois principais elementos da liga, além do magnésio, obviamente. Então, o número 91 quer dizer que vai ter 9% de alumínio, 1% de zinco, e o restante, no caso aí seria 90%, seria de magnésio. Não que vá ter exatamente esses 90%, geralmente vai ficar 89% e alguma coisa, né? Que tem os elementos residuais que não tem nenhuma influência no material. O A indica que essa liga foi a primeira a ser registrada na STM, com essas quantidades de alumínio e zinco, e o T6 indica que ela sofreu um tratamento térmico de solubilização, foi envelhecida artificialmente. A parte de tratamentos térmicos a gente vai estudar posteriormente aqui. As principais ligas do magnésio. Vai ter a liga de magnésio com alumínio, né? Então as ligas têm pelo menos 85% de magnésio, e aí tem adições de alumínio de até 10%. O alumínio melhora, chamam de colabilidade, né? Seria, por exemplo, como é que para ele ficar
agindo como se fosse um produto só, no caso de solda principalmente. Aqui as ligas de magnésio e manganês. Manganês vai melhorar a resistência à corrosão. Essa liga aqui é a liga de magnésio e zircônio. Essas ligas apresentam elevada resistência mecânica, são as ligas um pouco mais caras. Elas têm também bastante zinco nela. Esse zinco permite um aumento da resistência da liga, né? E são peças usadas geralmente para forjamento, estampos e perfilados. Agora vamos falar um pouquinho do chumbo. A maioria das pessoas conhece o chumbo através desses 3 exemplos que tem aí. Os tradicionais soldadinhos de chumbo, né, que antigamente era muito usado para a infância das crianças. Depois começou os estudos mostrando que o chumbo fazia mal e coisa assim. E aí encerraram os bonequinhos de chumbo, né? Hoje em dia ainda tem bastante para quem gosta de colecionar. Os outros usos é a bateria, que estou mostrando ali, e a própria proteção, quando você vai tirar um raio-x, alguma coisa assim. Fora isso, o chumbo é usado quando você precisa de alguma coisa que tem uma grande densidade, né? E como ele tem um ponto de fusão bem baixo, ainda é indicado para fazer peças artísticas e principalmente componentes internos de produtos que você quer aumentar o peso dele. Então, já foi falado, né, que o chumbo é um metal bem pesado, a densidade relativa dele, 11,4 a 16 graus centígrados. Ele se funde também com muita facilidade, a temperatura de vaporização dele é 1725, já a temperatura de fusão é 327 graus, bem baixa mesmo. Ele é relativamente resistente a ataques de ácido sulfúrico e clorídrico, né? E forma muitos sais, óxidos e compostos. O principal minério do chumbo é a galena, basicamente sulfeto de chumbo, que está colocado ali, né? Também outra fonte de produção é a reciclagem de sucatas, né? As ligas de chumbo é produzido basicamente em lingotes, e ele tem bastante impureza, né? E vai sendo tratado, né? Na fundição, as impurezas, que são geralmente zinco, antimônio, estanho, cobre, elas são removidas por diferentes processos até conseguir um chumbo comercialmente limpo, que é aquele considerado com 99,99% de chumbo, né? Então, o grau de impureza admissível nele é de 0,01%. Vamos falar um pouquinho do estanho. Diferente do chumbo, o estanho ele é bem maleável também, só que ele é bem menos denso, né? E é um material bem útil porque ele tem um ponto de fusão baixo e com isso você consegue trabalhar de uma forma bem fácil. Por exemplo, para quem já visitou Gramado, tem a mini fábrica lá de Gramado que mostra uma série de processos mecânicos, né? Eles usam estanho justamente por causa que eles rapidamente conseguem demonstrar alguns processos de fabricação lá naquela mini fábrica de Gramado. Justamente por causa que ele, né, derrete rapidamente e já volta à temperatura do estado plástico também rapidamente. Aqui está mostrando alguns usos do estanho. Então, como ele tem esse ponto de fusão bem baixinho e volta ao estado plástico também rapidamente, ele é muito usado para fazer essa solda, né? Então tem os aramezinhos de solda, essa solda é mais fraquinha que tem, ele é muito usado para isso, porque daí você consegue fazer uma solda mais caseira. E outros tipos de uso, daí seriam esses enfeites, como está mostrando aqui, e aí, né, empregado na construção de tubos, válvulas, fabricação de recipientes para água, etc. A bela paisagem e os casarões históricos são lembranças vivas do passado. Estamos em São João del Rei, no Campo das Vertentes, a cerca de 180 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui ainda é possível encontrar marcas do Brasil colônia. A arquitetura barroca está nas igrejas e nas construções que atraem turistas de todo o país. Mas não é só nas ruas que São João del Rei guarda suas riquezas. O artesanato também garantiu à cidade reconhecimento internacional. A liga feita com a mistura de estanho, cobre e antimônio dá origem a peças como essas. A produção começou nos anos 60 com a chegada de um inglês à região.
Na época, São João del Rei era o centro da mineração de estanho no país. O inglês, ele trouxe algumas peças de artesanato estanho e viu que aqui em São João del Rei tinha um artesão que conseguia, com o dom de tornear uma peça de madeira, conseguia tornear essa peça em estanho. Esse que foi a ideia de trazer as peças para São João del Rei. Hoje já é difícil encontrar estanho na cidade e a matéria-prima para a produção das peças vem do norte do país. Mas por aqui quase nada mudou no processo de fabricação dos objetos. Primeiro a liga é fundida em um molde de ferro. Depois ela é torneada e lixada para receber acabamento. Agora é a hora da montagem. Cada componente é colado cuidadosamente. Por fim, a peça recebe o polimento e o acabamento definitivo. Tudo feito manualmente por artesãos como Zé Maria. Ele aprendeu o ofício ainda jovem e lá se vão quase 40 anos de trabalho. É um trabalho, assim, poderia dizer simples, né? É bem gratificante. A gente procura fazer as peças mais próximas possível uma da outra, mas é trabalho manual. A máquina, a função dela é prender e girar as peças. É gostoso, sim. A gente fica muito feliz de ver as pessoas virem, gostar do trabalho, né? Se interessar. E é gostoso, sim. Eu gosto. Não teve outra função tentadora para mudar, não. São João del Rei é a única cidade do país que produz artesanato em estanho. E o trabalho realizado aqui possui até garantia de qualidade. Um selo certifica a pureza das peças. Isso significa que elas não possuem chumbo em sua composição, que são feitas de maneira totalmente artesanal. O selo foi concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, e também indica a procedência das peças. O que quer dizer que os objetos de estanho produzidos em São João del Rei têm a mesma proteção jurídica que um vinho do Porto ou um champanhe da França, por exemplo. A ideia do artesanato estanho sempre foi ter uma liga pura. Que quando começou esse detalhe de liga pura, usava-se um selo X com 2 pontos. Significava ausência de chumbo. E que é o chumbo? É um metal que você não pode utilizar no artesanato estanho. Hoje, para essa liga ser certificada, nós temos um selo de indicação geográfica de procedência, que existe 42 no país. São João del Rei foi contemplado com esse selo, porque a liga é estanho, cobre e antimônio, e até na montagem hoje nós montamos com bismuto, então é totalmente isento de chumbo. Uma peça feita com estanho pode custar caro. Um castiçal, por exemplo, não sai por menos de R$300. O aumento da matéria-prima foi muito grande. A gente comprava-se uma matéria-prima hoje por R$15, hoje a matéria-prima é por volta de R$70. Então esse já é um desafio. A produção, por ser artesanato também, já não está produzindo mais o artesão de estanho hoje. É uma dificuldade também ter o artesão para se produzir. Na década de 70, uma empresa tinha quase 200 funcionários. Hoje a gente consegue ter no máximo 19, 18 funcionários. Então a gente está com esse desafio. Mas, de acordo com Luiz Cláudio, objetos como esses são passados de geração para geração. Uma peça de estanho você vai trocar gerações. Se você receber hoje, se você tiver um pouquinho de zelo, um pouquinho de cuidado, ela vai trocar gerações na sua família. Ela vai ter aquilo eterno, né? Para você é uma obra de arte na sua casa, né? Esse que é um grande valor do artesanato. Vamos falar um pouquinho do titânio agora. Ele é um metal não ferroso, de alta resistência. Ele ficou bem famoso por causa desse avião que está mostrando aqui, né? Inclusive vai passar um vídeo daqui a pouco que vai falar um pouquinho sobre esse avião. E, enfim, foi talvez o momento onde o titânio ficou mais conhecido. Bom, também é bastante conhecido pelos aros, bicicleta, como está mostrando aqui, e também vários equipamentos esportivos de alta performance. E também a questão da fabricação de prótese humana. Também é usado bastante o titânio. Inclusive nas Olimpíadas, apareceu nessas últimas Olimpíadas.
alguns desempenhos, né, do pessoal que estava usando prótese de titânio e outros materiais que tinham desempenho melhor do que o ser humano sem estar com essas próteses, né? Então, como eu falei, ela vem se destacando comercialmente e industrialmente devido às suas excelentes propriedades. Ele tem uma elevada resistência mecânica pelo peso dele, ou seja, um material relativamente leve com uma resistência muito boa. E as principais aplicações, como eu falei, indústria aeroespacial, biomédica, ambientes extremamente corrosivos para a produção de equipamentos industriais avançados. Este avião militar extraordinário é o SR-71 ou Blackbird. É a aeronave mais rápida que o homem já construiu e pode alcançar velocidades de 3.500 km por hora e altitudes de 25.000 metros. Mas este avião monstruoso jamais existiria sem o metal de que é feito: o titânio. Mas como é feito este material incrível? Como é possível? Adotado pela aeronáutica em 1968, o SR-71 Blackbird detém o recorde de aeronave mais rápida já construída há mais de 30 anos. Ele é tão veloz que, caso alguém dispare um míssil terra-ar contra ele, o procedimento padrão é simplesmente acelerar e deixar o míssil para trás. Mas quando você constrói um avião tão rápido, surge um problema surpreendente. O calor gerado pelo atrito aerodinâmico do avião é tão forte que, caso ele fosse feito de um metal comum, simplesmente derreteria em pleno voo. A solução era construir a fuselagem com um metal extraordinário, que nunca havia sido utilizado para esse fim: o titânio. Desde então, o titânio se tornou uma presença constante na indústria aeroespacial. A construção de uma aeronave, como o A380 ou o Boeing 787, exige mais de 70 toneladas do material. O problema é que, embora o titânio ofereça um desempenho superior ao dos metais comuns, ele é 15 vezes mais caro do que o alumínio. Isso acontece porque a mineração e o refino do titânio puro é um processo incrivelmente complexo, que pode demorar até 6 meses. O processo começa com a extração do minério de titânio de depósitos de areia. Em busca de solo arenoso, rico em titânio ao redor do mundo, estas máquinas enormes misturam a água e a areia, alimentando uma usina modular munida de espirais que fazem a separação a úmido. É como peneirar ouro. As partículas negras e pesadas de titânio afundam e são coletadas. Em seguida, este minério é purificado num processo a seco, em que um separador eletrostático extrai o minério de ilmenita dos outros metais. Mas os minérios de rutila e ilmenita ricos em titânio têm uma pureza máxima de apenas 60%, às vezes muito menos. Para se transformar no metal adequado a aplicações aeroespaciais, ele deve passar por um método de refino caro e complexo, chamado processo Crowe. Aqui em Henderson, no estado de Nevada, a TiMet produz 20.000 toneladas de produtos de titânio por ano. O primeiro passo é transformar o minério de titânio num gás. Eles começam aquecendo o minério a 1000 graus centígrados e adicionando o gás cloro para formar o tetracloreto de titânio, também conhecido como TiCl. Após resfriado, o tetracloreto é coletado como um líquido. Agora é preciso separar o titânio do cloro. Esta é a parte mais cara do processo. Para separar os dois elementos, é preciso usar outro metal caro: o magnésio. Eles aquecem a mistura de magnésio e tetracloreto de titânio a uma temperatura entre 800 e 900 graus centígrados por 4 dias, provocando uma reação que separa o cloro do titânio. Depois disso, o tonel incandescente de titânio é transportado para outra fornalha. Lá é criado um vácuo que extrai todos os traços de cloreto de magnésio. O que resta é isso: titânio puro, mas cheio de buracos. Por isso é chamado de esponja de titânio. Agora, o problema é transformar esta esponja em lingotes de metal utilizáveis. O primeiro passo é quebrar a esponja em pedaços menores. Isso exige muita força mecânica. Os grãos recém-moídos são jogados numa esteira e têm sua qualidade testada para que não haja defeitos. Uma amostra dos grãos é levada ao laboratório, onde é cuidadosamente inspecionada por meio de testes químicos e análises computadorizadas.
Depois que os cientistas estão satisfeitos com a qualidade do material, o titânio está pronto para ser transformado em lingotes sólidos. O primeiro passo é pegar 150 kg de grânulos e colocá-los num tubo chamado prensa de compactação. Então, um pistão é forçado através do tubo. Com uma pressão de 6.500 toneladas, ele transforma todos os grânulos de metal num bloco compacto semicircular. Estas peças são soldadas, formando um cilindro, que depois é derretido a vácuo, transformando-se num lingote. Agora basta fabricar peças utilizáveis a partir destes blocos. A primeira etapa é amolecer o metal para que ele possa ser moldado. Então os blocos são aquecidos numa fornalha a inacreditáveis 1168 graus centígrados, a temperatura em que o titânio se torna maleável. Os pedaços de metal incandescente são removidos da fornalha por uma série de braços robóticos e posicionados numa prensa mecânica monstruosa. Esta criatura imponente usa milhares de toneladas de pressão para comprimir a haste de metal a cada golpe. E depois do que podem ser horas de compressão concentrada, produtos como chapas de titânio começam a tomar forma. Finalmente, após um processo de aquecimento, corte e polimento, as chapas de titânio estão prontas. Estas chapas, além de vários outros produtos feitos na usina, serão enviadas para construtoras de aeronaves em todo o mundo e usadas na fabricação de componentes importantes, como motores a jato, trens de pouso e fuselagens. Graças a este metal surpreendente, que revolucionou a tecnologia aeronáutica quando foi empregado no Blackbird, os aviões modernos são mais leves, rápidos e econômicos do que nunca. E toda essa tecnologia incrível começou com um simples grão de areia. Bom, então o vídeo mostrou um pouquinho o processo de obtenção do estanho e as principais características dele está colocado aqui. O material, então, como já foi dito, extremamente leve, por isso muito usado para fazer as próteses e os implantes, e tem alta resistência mecânica. Possui uma coloração branca metálica, baixa condutividade térmica, alta condutividade elétrica e é dúctil. Ponto de fusão é relativamente alto e é sólido em temperatura ambiente. Para terminar, o titânio desempenha um papel de grande relevância industrial e atualmente as ligas de titânio são aplicadas em diversos setores, como já foi dito, e a ampla variedade de aplicações das ligas de titânio está relacionada com suas excelentes propriedades. Bom, a gente deu uma passada rápida então em alguns materiais não ferrosos aqui, e a gente vai concluir essa parte de materiais não ferrosos com os materiais, digamos assim, nobres. A gente vai tirar o ouro, a prata e a platina. E aí a gente encerra essa parte dos metais não ferrosos.